Sou a professora Suriane e estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa para as terceiras etapas. E a nossa videoaula de hoje é sobre intertextualidade. Inter significa entre, textualidade significa texto. Então, intertextualidade é a relação entre textos. Beleza? Intertextualidade. Intertextualidade. Quase trava a língua. O que é intertextualidade? Como a intertextualidade acontece? E tipos de intertextualidade e exemplos, beleza? Intertextualidade é a influência, é a relação que há entre dois textos ou mais. Ou seja, intertextualidade consiste na influência e na relação de um texto que um texto exerce sobre o outro. Esse processo ocorre durante a produção de um texto, onde o autor coloca na estrutura de sua produção referências explícitas ou implícitas de outra obra. Explícita, que você pode notar logo de cara. Implícita, que você precisa ter um pouquinho mais de atenção aos detalhes. Beleza? Olha o nosso exemplo aqui, ó. Nós temos o quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, 1503. E temos aqui o quadro da Mônica Lisa, Maurício de Souza, 1988. Você consegue notar nossa intertextualidade? Ou seja, a influência que uma obra tem sobre a outra? É exatamente sobre isso que nós vamos estudar. Essas notórias influências de uma obra sobre a outra. Pode ser em imagem, pode ser em texto, pode ser paródia, pode ser música. Então, intertextualidade é a influência e a relação de um texto sobre o outro, Lembre-se, não esqueça, tá? Pode-se definir a intertextualidade como sendo a criação de um texto a partir de outro texto já existente. Dependendo da situação, a intertextualidade tem funções diferentes, que dependem muito dos textos ou contexto em que ela é inserida. Beleza? A intertextualidade é a influência do texto sobre o outro. Lembre-se, intertextualidade é a influência de um texto sobre o outro ou a relação de um texto com o outro. Beleza? Realizando a análise das referências que existem em cada um deles. Essas referências podem ser notadas de maneira explícita, logo de cara você pode notar as semelhanças, ou implícitas, você precisa olhar ou ler ou ver com mais atenção. E pode ser representadas de diferentes maneiras auditivas, exemplo, como falei, músicas, temos intertextualidade entre músicas também, visuais, que são as imagens, por exemplo, da imagem da Mônica e da Mona Lisa, ou escritas, que são os textos, poemas, textos, crônicas, em todos os gêneros existe intertextualidade. Beleza? E temos aqui tipos de intertextualidade. A nossa referência temos, olha só, quem lembra quem são esses aqui? Os Beatles, né? Se eu tiver errado, perdoe-me, tá? Mas esses aqui são os simplesões. A intertextualidade pode ser expressa no texto ou em qualquer outro tipo de linguagem, das mais variadas formas. Entre as inúmeras opções, as principais são: citação, é um recurso textual muito utilizado em material jornalístico. Trata-se de um trecho de fala ou escrita de outra pessoa apresentada entre aspas. Tem aquele dois sinal assim? Pois é, as aspas, geralmente com a identificação do autor. Temos também a paródia. O autor do texto se apodera de uma fala ou de uma escrita de forma irônica ou crítica. Ele apresenta uma versão contrária, podendo ser feito de forma descrita ou explícita. De forma discreta ou explícita.
discreta, tá, pessoal? E temos a referência e alusão, que é a maneira sutil e que utiliza características secundárias do texto. O escritor não transcreve explicitamente o texto que está sendo referenciado, mas faz uma alusão ao conteúdo. Esses são os mais conhecidos, tá? Mas temos outros, como tradução, epígrafe e parafrase. E temos o nosso exemplo aqui de intertextualidade. Como exemplo temos a citação. Olha só a nossa propaganda aqui da Chevrolet de 2000, 2001, 2002. Olha a propaganda dele. Do pó viestes e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. A citação está fazendo uma citação referente a uma passagem bíblica, certo? Beleza? Olha nosso outro exemplo aqui, temos referência e alusão. Temos a propaganda aqui do hortifruti, que o hortifruti apresenta e o coentro levou, um clássico da hortifruti. E também temos aqui, ó, horta de elite. Esses dois exemplos está fazendo alusão, está fazendo referência. O primeiro ao Vento Levou, de 1939, que é um clássico. E temos Horta de Elite, que está fazendo referência ao filme Tropa de Elite. Beleza? E temos nossa paródia. Lembrando, paródia é quando eu recrio de forma crítica ou irônica algum texto, alguma imagem, alguma obra, beleza? Temos aqui a nossa obra original, o Titanic, de 1918, bela de um clássico, né? E temos nossa paródia aqui dos Simpsons, de 1989, tá fazendo uma paródia cômica, né? Do nosso clássico. Então, essa é a nossa aula de intertextualidade. Lembrando, intertextualidade é a relação que há entre dois textos ou mais, beleza? E se você ainda tiver dúvida, podem perguntar aos seus professores, que eu tenho certeza absoluta que eles vão saber tirar suas dúvidas. Até a próxima aula. Tchau!